Fala galerinha do canal da Minerva, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro civil Ailton Cândido e vou trazer aqui uma verificação por estado limite de serviço para vigas de concreto armado. Lembramos aqui, gente, que tem dois tipos de verificação. Tem para quando ela vai ser armada simplesmente e quando ela tem uma armação dupla. Mais à frente eu vou caracterizar o que seria essa armação simples e o que seria essa armação dupla. Tudo bem? Então vamos lá. Então temos aí uma situação na qual temos uma viga biapoiada, sendo que ela tem um vão de 4,80 metros e ela tem seção transversal de 20 por 40. E também ela possui um carregamento distribuído de 25 kN por metro, sendo que 18 são permanentes e 7 são variáveis. São dados também, para essa situação, a resistência do concreto à compressão, que é 25 MPa, o tipo do aço, as características geométricas aí, né, a altura útil D e o D', e também diz que essa edificação será uma edificação residencial e a desforma dessa edificação será realizada em 15 dias. Estou falando de edificação, mas na verdade eu estou fazendo uma análise unicamente dessa viga. Eu vou fazer uma sequência aqui, um passo a passo, para que a gente consiga realizar essa verificação. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro passo para que eu consiga fazer essa verificação será o cálculo da armadura de flexão. Mas para isso nós temos três subitens importantes para que a gente calcule essa armadura de flexão. São eles o momento fletor solicitante, o coeficiente de resistência interna do concreto, a compressão, que é dado pelo K, e finalmente para a gente conseguir calcular essa área de aço. Então vamos lá. Uma viga biapoiada com o carregamento distribuído em todo o seu vão, ela vai ter como momento fletor solicitante PL² sobre 8, sendo que esse P ele é dado pelo carregamento total e o L é o vão. Sendo assim, com os dados que nós temos, o carregamento total foi dado que é 25 e o vão é 4,80 metros. Substituindo na fórmula, nós temos que o momento fletor solicitante é de 72 kN vezes metro. Próximo subitem é o coeficiente de resistência interna do concreto à compressão, que é o K. Então essa é a formulação do K. Lembrando que o FCK foi dado no problema, o B também e o D foram dados iniciais do problema, e o M é o momento que a gente acabou de calcular no subitem anterior. Mais uma observação que eu tenho que pontuar aqui é a seguinte. Sempre que nós vamos fazer qualquer tipo de cálculo na estrutura de concreto armado, a gente costuma trabalhar com kN, centímetro. Então, foi dado que o FCK ele é 25 MPa. Todas as vezes que eu tiver que transformar MPa para kN por centímetro quadrado, basta eu realizar a divisão por 10. Então, substituindo os parâmetros dados inicialmente, com o subitem encontrado anteriormente, nós chegamos que o K dará 0,271. Menor do que 0,295. Por que tem essa questão com 0,295? Nós dizemos que esse 0,295 ele é o K-limite. Quando esse K-limite ele é superado, nós estaremos trabalhando a parte da armação dupla. Mas o que seria isso ao certo? Suponhamos que esse K ele é um coeficiente de resistência que ele é como se fosse um indicativo do concreto. Por exemplo, o concreto ele consegue suportar até 0,295, ele fala, não, eu sozinho consigo suportar sem que você me dê auxílio de aço. Pode mandar ver. Quando eu supero esse valor de 0,295, é como se ele estivesse falando assim, ó, não consigo sozinho suportar esse carregamento de compressão na flexão. Aí, eu sou obrigado a armá-lo a compressão também. Então, por isso que nós teríamos a armação dupla, armando a tração e armando também a compressão. Tudo bem? Então, vamos lá. Fazendo esses cálculos, nós encontramos o valor do K e agora vamos calcular a área de aço necessária para que nós consigamos absorver esses esforços aí de flexão. Então, a fórmula do AS está aí. Todos esses itens já foram dados anteriormente, apenas o FY, que é uma nomenclatura, que é o que? A tensão de escoamento do aço,
Se for aço CA50, nós temos 50 kN por centímetro quadrado de resistência. Se for 60, nós teremos 60 kN. É intuitivo e simples assim mesmo. Substituindo esses valores na formulação, lembrando sempre em dividir por 10 o FCK que está em MPa, chegamos numa área de aço necessária de 7,9 centímetros quadrados. Isso equivale a 4 barras de 16 milímetros. Lembrando que para a gente fazer essa quantificação de barras, basta a gente pegar o AS calculado e dividir pela área da barra. Lembrando que a área da barra da bitola de 16, ela é 2,11 centímetros quadrados. Então vamos para o seguinte passo. No segundo passo, nós teremos que calcular o momento de serviço. Antes de eu denominar o que é o momento de serviço, eu preciso de entender o que seriam os carregamentos permanentes e os carregamentos variáveis. Carregamentos permanentes, como o próprio nome diz, ele estará atuando na estrutura ao longo de toda a sua vida útil. Já os carregamentos variáveis, eles vão ter uma oscilação ao longo do tempo. Por exemplo, uma biblioteca, ela não fica 100% do tempo cheia de pessoas lendo livros. Então, isso é um carregamento variável. Carregamento para uma edificação que vai ser uma biblioteca. Então, para essas peculiaridades da estrutura em relação ao uso, nós temos que aplicar nas cargas variáveis um fator ponderador chamado de Φ2, que é dado lá na tabela 11.2 da NBR 6118. Esse Φ2 ele vai ser o seguinte, vai ser de acordo com o uso da estrutura. Como o nosso problema foi dado que a estrutura ela é uma edificação residencial, nós temos então que esse fator Φ2 ele é igual a 0,3. Então, na sequência, nós iremos calcular os momentos referentes aos carregamentos permanentes e os momentos referentes ao carregamento variável. Lembrando que no início do problema foi dado que dos 25, 18 eram permanentes. Esses 18 eu vou chamar de G. E 7 eram variáveis. Então, esses 7 eu vou chamar de Q. Então, cada um desses momentos, cada um desses carregamentos, digamos assim, vão gerar esses momentos dos carregamentos permanentes e das variáveis. O momento de fissuração ele será dado pela somatória dos momentos permanentes, mas a ponderação Φ2 vezes os momentos variáveis. Isso caracteriza o momento de serviço. Então, sendo assim, calculando os momentos, nós chegamos que o momento de serviço para essa situação dada, ele é dado por 57,89 kN vezes metro. Como o momento ele vai ser dado em kN vezes metro, e nós temos que trabalhar em kN em centímetro, basta multiplicar por 100 que nós conseguiríamos fazer essa transformação. Então, finalmente chegamos que o momento de serviço ele é 5.789 kN vezes centímetro. Tudo bem? Então, o momento de serviço nada mais é do que o momento atuando com essa consideração de variação do carregamento. Tudo bem? Terceiro passo será o cálculo do momento de fissuração. O que seria o momento de fissuração? Ele seria o momento que a peça ela consegue suportar sem que ela fissure. Ele é dado pela seguinte formulação: alfa vezes FCT vezes IC dividido por YT. O que seriam esses parâmetros? O parâmetro alfa ele varia de acordo com a seção da peça. 1,2 para seções T e 1,5 para seções retangulares, que é o nosso caso. FCT é a resistência à tração do concreto. Lembramos que o concreto ele tem essa deficiência na parte tracionada, então será neste local que será fissurado. Então, a fórmula para calcular o FCT ela é 0,03 vezes FCK elevado a 2/3. Essa fórmula você pode inserir diretamente o valor do FCK em MPa, porque eu já fiz a adaptação de tal modo que ela caia o resultado em kN por centímetro quadrado. Sendo assim, a resistência à tração do concreto ela vai ser dada por 0,256 kN por centímetro quadrado.
IC é o momento de inércia da peça. Para peças retangulares, nós temos que é dado por base vezes altura ao cubo dividido por 12. O IC, lembrando aí, viu gente, nós temos que calcular ele de acordo com a geometria da peça. Para a peça retangular é esse. Se fosse uma peça em formato T, seria outro momento de inércia. No caso do nosso problema, essa seria a formulação para o momento de inércia. Tudo bem? O YT é a parte do centro de gravidade geométrico da peça. Como nossa peça é retangular, essa região, então, ela vai ser dada na altura, metade da altura da peça retangular. Tudo bem? Então, vamos lá. Calculando o momento de inércia, e sabemos que se a altura da peça é 40, o centro de gravidade geométrico dela estará em 20, substituindo na formulação dada por momento de fissuração, nós chegamos que o momento de fissuração será dado por 2048 kN vezes centímetro. Tudo bem? Então, essa formulação, na verdade, essa fórmula, se você seguir esses parâmetros de conversão que já praticamente tinha deixado para vocês aí, apenas inserir os dados, vocês já chegam que vai dar em kN vezes centímetro. Tudo bem? Então, o que vocês podem perceber? Nós podemos perceber que o momento de fissuração ele foi superado pelo momento de serviço. Então, significa que essa peça ela vai fissurar. Ok? Então, no próxima sequência do vídeo, eu vou dar continuidade para vocês aí e vamos ver o que acontece quando cai nessa situação. Então, até o próximo vídeo, galera.